Boa noite a todos, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos ampare. Meu nome é Márcio, sou um trabalhador voluntário vinculado à casa Nosso Lar, que fica localizado aqui na região de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vinculado também à casa Centro Espírita Caminho do Evangelho, que fica em São José dos Pinhais. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, convido a todos a uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Não perca seu equilíbrio interno, por maior que seja a tempestade que o envolve. Não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo do barco. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo, recomenda o Mestre Divino, para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Convido todos à oração. Jesus amado, aqui estamos, embaixo da árvore do seu Evangelho, que nos é oferecida e refletida através do Espiritismo, buscando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprendizado sobre a sua moral, sobre o seu exemplo, para que possamos colocar em prática junto àqueles a quem amamos, e também junto àqueles que necessitam do nosso amor. E através, Senhor, de seus mensageiros celestes, os coordenadores espirituais dessas atividades, buscamos o auxílio, buscamos a inspiração, e também não nos esquecendo de todos aqueles que sofrem, que um raio da sua misericórdia, que uma faísca de luz do seu amor possa abarcar a todos os corações que se encontram em desespero, a todos os corações que se encontram em leito de dor. E é com alegria, Senhor, é com felicidade que agradecemos pela oportunidade do estudo. E em seu nome, Mestre Jesus, em nome de nossos mentores espirituais, damos por iniciado as atividades de hoje. Que assim seja. O estudo de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O assunto que abordaremos hoje, ele faz parte das instruções dos Espíritos, que são mensagens trazidas pelo Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é o Espírito que assina as mensagens espirituais desse capítulo do Evangelho. As mensagens do Santo Agostinho, eles giram em torno da passagem principal deste capítulo do Evangelho, que é a passagem de Jesus, quando Jesus nos promete as moradas da casa do Pai. E o interessante é que essa passagem de Jesus, ela está contida no capítulo 14 do Evangelho de São João, que é um evangelho
que trata das revelações espirituais que Jesus nos traz. E esse capítulo do Evangelho de São João, ele é um capítulo consolador. Ele é um capítulo que Jesus ele está consolando os discípulos. É um capítulo onde ele nos promete o Consolador prometido. E também essa passagem das moradas da casa do Pai. É bem provável que os discípulos, nesse momento, eles se encontravam em aflição. Porque eles tinham conviveram com Jesus durante, no mínimo, 3 anos. E despertaram para o Cristo um grande amor. A gente pode refletir como era agradável, como é agradável, como é consolador estar com Jesus, estar vinculado ao Cristo, ter o Cristo do lado. E Jesus, ele sempre estava dizendo para os discípulos que o momento dele, a missão dele na terra, estava para se cumprir, que ele partiria. E os discípulos, eles já começavam a internalizar essa saudade, essa preocupação com o Mestre. Se ele vai partir, para onde ele vai? Se ele vai partir, então logo, logo ele vai nos deixar. Por isso Jesus nesse capítulo diz, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sós. Então essa mensagem do Cristo ela é uma mensagem consoladora, onde Jesus ele está consolando os discípulos, aqueles que estavam com ele, aqueles que partilhavam com ele, principalmente os 12 discípulos. E Jesus ele nos diz assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não entre em desespero. Acalme. Não importa o que aconteça. A serena. Como nos diz a mensagem aqui do Minuto de Sabedoria. Jesus no barco, a tempestade acontecendo lá fora e Jesus dormia no fundo do barco. Devido à comunhão do Cristo com Deus, a confiança do Cristo em Deus, tendo a plena certeza que nada acontece sem a vontade do Criador. Nada acontece sem a vontade de Deus. Então não se desespere, acalme, não se turbe o vosso coração, crede, confia em Deus e confia também em mim. Confia também em mim. Crede em Deus, mas confia também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nesse momento é necessário a gente fazer uma reflexão sobre o que era uma morada da casa do Pai para eles na época. Porque, como eu já disse em estudos anteriores, a inteligência do povo naquela época era restrita a elementos do cotidiano, a elementos ligados à matéria. Nós lemos essa passagem através do Espiritismo, nós entendemos, até fala aqui no Evangelho, nesse capítulo 3, que as moradas da casa do Pai é o infinito do universo. Mas eles, naquela época, não tinham essa compreensão. Então Jesus precisava passar para eles um exemplo de confiança, um exemplo de segurança. E essa segurança era a casa paterna. Dentro de uma sociedade patriarcal, o pai era responsável pelas leis passadas para os filhos. Ele era responsável a transmitir para os filhos as leis. Transmitir para os filhos sabedoria. Era o local onde a criatura ela encontrava um descanso, um conforto, um alimento. Então isso era a casa do Pai. Mas toda a casa do Pai, dentro daquela sociedade, ela tinha um herdeiro. Por isso que era tão importante para eles o primogênito.
o primeiro filho homem. Era importante para eles, porque o filho homem, o primogênito, ele era o representante do Pai. Então, na casa de Deus, o representante de Deus na terra, mesmo com a presença do Pai e sobre a autorização do Pai, é o Cristo. O responsável pelas ovelhas da casa do Pai. O responsável pelos irmãos mais novos, que somos nós. Nós temos Jesus como um irmão mais velho. Temos o Cristo como o nosso irmão, o nosso protetor, o nosso guia e modelo. Então, para os discípulos, Jesus estava passando uma mensagem de conforto, de consolo, de paciência, de serenidade, para que não entrassem em desespero. Porque mesmo com a compreensão da imortalidade da alma, há religiões espiritualistas que acreditam, que creem na imortalidade da alma, mas não sabe como que isso se dá após a morte. Para onde vai o espírito? Aí fica uma incógnita. Muitos falam inferno, outros falam o céu. Tanto é que o inferno ele é pintado de uma forma grandiosa, com uma riqueza de detalhes grandiosa. Mas e o céu? É pintado com essa riqueza de detalhes? Não. Porque o contato que nós temos é com o que ainda é imperfeito. Então nós pintamos segundo o que nós conhecemos. Mas essa grandiosidade do reino de Deus, da casa do Pai, ainda nos é desconhecido. E isso é extremamente natural. Porque a criatura em evolução, ela ainda vai galgar essa escala, ainda vai galgar essa caminhada em direção à pureza de espírito. No reino de Deus, quem entra no reino de Deus, quem entra nessa mensagem, nessa morada celestial que Jesus nos faz? Aquele que tem merecimento. Aquele que durante a sua peregrinação pela terra já adquiriu virtudes e tem o direito de entrar nessa morada. Por isso que Kardec, também nesse capítulo, ele vai nos trazer os espíritos errantes. Quem são os espíritos errantes? Espírito errante não no sentido daquele espírito que errou muito ou errou pouco, mas o espírito errante é aquele no sentido de que não tem morada fixa, que ainda não tem o direito a uma morada. E de acordo com o que nós lemos dentro da literatura espírita, dentro das obras subsidiárias do espiritismo, os relatos que nós temos espirituais são de criaturas que não têm morada fixa, que ainda estão em evolução, então vão ainda passar por diversas moradas, diversas habitações no plano espiritual, diversos níveis espirituais. Isso faz parte da evolução da criatura. E continua o Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Preparar. Quanto tempo demora? O Cristo está preparando o lugar para nós há quanto tempo? O nosso lugar já está preparado. O Cristo já preparou o nosso lugar. Agora, Ele tem que preparar o nosso coração, os nossos sentimentos para que a gente possa adentrar esse lugar. Adentrar essa morada, ter direito a essa morada. Então, a responsabilidade hoje da caminhada, ela é nossa. E o Cristo, como o grande herdeiro de Deus, ele vai nos dando possibilidades a todo momento, a toda hora, para que a gente possa adquirir esses valores, adquirir essas virtudes que nos faltam, para que logo, logo a gente possa ter direito a essa morada.
E agora eu pergunto, quanto tempo demora isso? Para muitos será um tempo menor, para outros um tempo mais longo. Isso depende de cada criatura. Depende da evolução de cada um. Depende da individualidade de cada um. Há espíritos que evoluem de forma muito rápida, reencarnando poucas vezes no orbe terreno ou em outros orbes, reencarnam muito pouco. Eles evoluem de forma rápida no plano espiritual. Porque eles compreendem desde cedo a necessidade das leis de Deus. Compreendem, entendem as leis de Deus e sentem as leis de Deus. Isso faz com que eles coloquem em prática e evoluem de forma rápida. Um desses espíritos é Jesus, que evoluiu de forma reta para Deus. O que é evoluir? Para uma criaturinha torta que nem eu, evoluir de forma reta, eu não sei o que é isso. Evoluir sem dar uma deslizadinha, e como é gostoso dar uma deslizadinha de vez em quando, né? Ficar apegado a um ciúmezinho, a um orgulhozinho. Eu não sei como que um espírito desse pode... né? Mas é uma brincadeira, tá, gente? Mas é assim. O que é evoluir de forma reta? Eu, quando encontrar um espírito puro, eu vou perguntar para ele como que é. E então essa mensagem do Cristo é uma mensagem consoladora. Porque, mesmo, como eu disse, mesmo a gente compreendendo sobre a imortalidade da alma, a gente vai explicar para uma pessoa, para uma mãe que acaba de perder um filho, a alma é imortal, o espírito é imortal. Aí ela pergunta para nós, tá, mas é imortal, então para onde ele foi? A gente responde para uma das moradas da casa de Deus. Tá, qual que é essa morada? E é assim. E o Espiritismo nos esclarece isso. Então, naquela época, o intelecto dos discípulos, o intelecto do povo, era restrito sobre isso daqui, sobre os aspectos materiais. Aí a necessidade de desenvolver o intelecto da humanidade para nós termos uma outra compreensão do que é a morada da casa do Pai. Porque se Jesus diz, naquela época, que a morada da casa do Pai é o infinito do universo, nós conheceríamos o Cristo hoje como um mistificador. Não como um médico das almas. Porque Jesus, ele dizia a compreensão, ao nível de compreensão de cada um. Então hoje para nós, a nossa missão hoje é tirar o espírito da letra através da luz do Espiritismo e compreender de forma profunda esses ensinamentos. Então é necessário a humanidade avançar em intelecto, avançar em conhecimento para poder dilatar a compreensão sobre isso. E muitos foram os estudiosos, os intelectuais, um deles, Giordano Bruno, que dizia que o universo era infinito. Um pensador, um religioso, um filósofo, o italiano Giordano Bruno. E o que ele teve? Perseguição, morte, foi morto na Inquisição. Nicolau Copérnico, com o heliocentrismo, dizendo que a Terra era o centro do universo, foi perseguido também pela Igreja. Galileu Galilei, sobre o geocentrismo, dizendo que a Terra que se movia em torno do Sol e que o Sol se movia em torno de outros astros, né? que nos trouxe a base da astronomia, que escreveu a base da astronomia numa janela, com uma luneta que hoje nós compramos num camelô. Galileu Galilei, também perseguido pela Igreja. Então todos esses que trouxeram esse pensamento maior sobre o universo foram perseguidos. E o Espiritismo, ele dilata a nossa compreensão para um universo infinito, nos dizendo que os mundos físicos hoje, que a ciência traz para nós, também são habitados.
A vida. Hoje, os cientistas já dizem que, pela quantidade de energia que há no universo, há universos dentro do universo, que são os multiversos. E essa é a casa do Pai. Essa é a casa do Pai. E dentro dessa grandiosidade que é tudo isso, dentro disso daí, o Santo Agostinho ele nos traz as diferentes categorias desses mundos. As diferentes categorias. Quais são elas? O planeta Terra já passou por uma delas, que é a categoria de provas de mundo primitivo, em que o homem, vivendo sobre os seus instintos, ele vive exclusivamente para a alimentação, para a procriação, para a garantia da espécie. Ele vive pelos seus instintos, vive pela sobrevivência. Esse é o mundo primitivo. E a Terra já passou esse período. E nós vivemos hoje, segundo nos diz a doutrina espírita, em um mundo de provas e expiações, em que há necessidade de nós expiarmos os erros do passado e buscarmos novas provas para o espírito. E aprendemos também, lá no Livro dos Espíritos, que Deus ele coloca à nossa disposição o mundo material e o mundo espiritual. Que a nossa verdadeira vida, ela é o mundo espiritual. Que o mundo físico, ele é o efeito de uma causa, que é o mundo espiritual. Que o mundo espiritual pode sobreviver sem o mundo material. Então, por que Deus coloca à nossa disposição a matéria? Por que Deus nos dá um presente que é a morada em um planeta maravilhoso como o nosso? Por que isso acontece? Para que nós possamos evoluir de forma mais rápida. Para que a nossa evolução se dê de forma mais acelerada. Para isso. E hoje nós passamos por esse período de provas e expiações. E Santo Agostinho ele nos traz aqui uma outra categoria que é o mundo de regeneração. E hoje se fala muito no mundo de regeneração, que é o período que nós estamos entrando. Esse período maravilhoso que nós vamos entrar. Né, que nos assusta, mas é necessário para nós, porque nada foge às leis de Deus. A progressão do mundo, dos mundos, ela segue uma lei. Que essa lei ela não foge sobre o critério divino, não foge sobre o olhar de Deus. Deus está no controle. E nada disso acontece para que o espírito seja prejudicado. Não é isso. Há a misericórdia de Deus, há a bondade de Deus em tudo isso. Em tudo isso. E nós falamos bastante sobre isso, principalmente nessa época, que é o período de regeneração. Mas o que é o período de regeneração? O que é um mundo de regeneração? O Santo Agostinho nos traz que esse período é um período em que nós vamos extirpar nossas mazelas. Que é o período onde a criatura vai tomar consciência de si mesmo. Tomar consciência sobre o dano que traz as nossas paixões, sobre o dano que traz o ódio, o dano que traz o ciúme, a traição, a inveja, e o que isso causa para o retardamento da evolução do espírito. Que a regeneração, ela é o período de transição entre a expiação e os mundos felizes. Quando nós falamos de mundos felizes, quem não quer entrar no mundo feliz? Mas para que possamos entrar no mundo feliz, a gente tem que passar por esse período de autodescobrimento, esse período de abalo. Nós falamos bastante sobre abalos
físicos, abalos geológicos, mas o grande abalo que nós temos pela frente é o abalo íntimo, é a tomada de consciência. A fase de regeneração, o período de regeneração, ele não acontece somente no planeta. Ele acontece principalmente no íntimo de cada criatura. No íntimo de cada um de nós. Nós não teremos um planeta regenerado, um mundo regenerado, se os habitantes desse orbe não forem regenerados. Há necessidade de nos regenerarmos para obtermos um mundo regenerado. E Santo Agostinho nos diz que esse período é um período de convalescença. Convalescença. Após a moléstia cruel. Convalescença. Convalescença é a criatura que ela está saindo de uma sala de cirurgia. A criatura que ela passou por um período de enfermidade. Então ela sai debilitada. O mundo de regeneração, ele é aquele período que a criatura vai sair debilitada. Vai sair machucadinha. Mas é importante que nós possamos passar por esse momento com a nossa esperança renovada. Passar por esse momento com a nossa fé fortalecida. Como diz a Ana Rita, como a Ana Rita costuma dizer, nos mundos primitivos, nós corremos atrás do almoço. Hoje, nós corremos atrás do almoço. Nos mundos primitivos, é o almoço que vai correr atrás de nós. Né? O que isso significa? Significa que a criatura que o planeta Terra, ele começa a se modificar. Ele começa a se regenerar, independente das criaturas, da criatura humana. Mas a psicosfera do planeta, ela está em confusão, ela está modificando, como já modificou em outras épocas, está modificando agora. Então a criatura que ela não se modificar junto, que não se regenerar junto, ela vai magneticamente ser atraída por um outro orbe. E nesse outro orbe, ao invés dela correr atrás do almoço, o almoço é que vai correr atrás dela. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque nada foge à lei. E há um castigo divino por trás disso? É Deus castigando a criatura? É Deus punindo? Não é Deus punindo. Não é uma punição divina. É a sabedoria de Deus, é a misericórdia de Deus encontrando uma alternativa através das leis que são imutáveis para que essa criatura se regenere. Onde ela, através do seu intelecto, através do intelecto desenvolvido, mas uma moral subdesenvolvida, ela vai auxiliar no progresso deste mundo. E vai aprender a desenvolver os seus valores, desenvolver as suas virtudes. É bem provável, segundo nos diz a doutrina espírita, que nós já estagiamos em outros mundos, em mundos mais atrasados. E estamos aqui tendo uma oportunidade de regeneração. Muito provável. E é da lei, faz parte da progressão dos mundos. Porque o nosso objetivo, ele é o mundo feliz. O nosso objetivo e a nossa causa. E nós, frente à lei do progresso, nós somos impelidos para que isso aconteça. É da lei. Todo espírito, um dia, ele se tornará um espírito feliz. Independente do tempo. Por isso que Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Mas para que isso aconteça, para que a gente goze dessa felicidade, para que a gente entre nesse mundo regenerado, um mundo feliz, é necessário que o meu estado psíquico seja de felicidade. Que a minha moral seja desenvolvida. Porque estar num mundo desse, estar num plano desse, num estado vibratório desse,
e não ter a moral desenvolvido, isso para aquele momento criaria uma desordem. Como criaria uma desordem para a criatura? Por isso que o padrão vibratório do orbe muda. Se a criatura não muda, ela é transportada para um outro orbe. Um orbe condizente ao estado vibracional dela. Para que esse estado do planeta não cause um dano a ela. É a misericórdia de Deus alcançando a criatura. Ou acreditamos nós que nós temos, né, como adentrar em um mundo feliz desse? Sem desenvolver moral, sem desenvolver a inteligência. Isso para nós causaria uma perturbação. Seríamos ofuscados pela luz. E para que esse processo se dê, é necessário que a regeneração seja para nós como uma ponte, como um processo de transição, onde nós vamos de um lado para outro. Mas é necessário também despertarmos a nossa consciência, como nos diz Emmanuel, que analisando de forma mais profunda essa passagem do Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, necessário também nós olharmos para dentro de si e entendermos que dentro de nós também há um mundo. Que cada criatura, ela carrega um mundo mental dentro de si. Que nós seremos herdeiros do mundo que nós construímos em nosso íntimo. Então a responsabilidade de estar em um mundo ou em outro mundo é de cada um de nós. Cada um de nós. A responsabilidade é nossa. Então essa mensagem do Cristo, ela é uma mensagem consoladora. Ela é uma mensagem que diz para não nos perturbarmos, não entrarmos em desespero, não nos desesperarmos. A necessidade de renovação da fé, da crença em Deus, da confiança em Deus, da confiança em Jesus, em compreender que Jesus, Ele é o herdeiro de Deus, Ele é nosso mestre, amigo, nosso guia e modelo que está sempre do nosso lado, sempre nos dando oportunidades, mesmo que nos sejam muitas vezes dolorosas, para o nosso progresso. Para que possamos construir dentro de nós a renovação do nosso mundo e ter direito a uma morada de alegria, a uma morada de felicidade. Chegar no outro plano, no plano espiritual, e ter direito, ter o benefício de encontrar um ente amigo, de encontrar um ente querido e poder abraçá-lo. Então fica a mensagem contida no capítulo 3 do Evangelho, no Evangelho de São João. Que Deus nos abençoe a todos e Jesus nos ampare em nossa caminhada. Oremos. Jesus amado, agradecidos estamos em poder estudar o seu Evangelho. Agradecidos estamos pela vida, por essa morada de luz que coloca em nossas mãos. Agradecidos estamos pela saúde física, por termos direito ao pensamento, por termos direito à inteligência, à sabedoria. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por deixar em nosso lado, a todo momento, nosso anjo de guarda, que nos inspira a todo momento na fé, na esperança, para que possamos, a todo passo, colocar em prática os seus ensinamentos em nosso dia a dia. Em seu nome, Mestre Jesus, em nome de nosso Pai Altíssimo,
da espiritualidade amiga que nos ampara e nos inspira. Damos por encerrado os estudos de hoje. Que assim seja.